igreja. Quando a Joyce me chamou, aí ela falou o tema. Aí eu falei assim, meu Deus, como que eu vou falar sobre isso? Porque eu não sou uma pessoa muito focada. Eu sou o tipo de pessoa assim, se eu estiver estudando, passou uma barata perto de mim, pronto. Ou então passou uma poeira, caiu no chão, eu estou distraindo. Eu falei assim, Jesus, e agora? Como que eu vou falar sobre foco? Meu Deus. Aí ela me chamou, eu falei assim, me dá uns 2 dias aqui, sabe? Aí ela me deu, acho que até mais. Aí eu falei assim, tá, eu vou falar. Aí eu mudei de palavra várias e várias e várias vezes, antes de falar sobre isso. E aí o tema de hoje é mantenha o foco, como já foi falado aqui. E eu pensei, qual é o foco do cristão? Qual é o nosso foco como cristão? Nosso foco como cristão é seguir a Cristo, né? É seguir a Jesus. É fazer o que Deus manda a gente fazer. E aí eu vou iniciar falando lá em Filipenses 3, 13 e 14. Vou dar um tempo para os irmãos acharem. Calma, com calma. Todos acharam? Vou ler como está escrito aqui, porque a minha Bíblia é diferente. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que significa foco? Foco é você ter um objetivo claro, é você ter um alvo, é você saber que aquilo ali é o que você quer alcançar. A gente estudando, né, quando a gente está fazendo, no meu caso, né, fazendo faculdade, a gente está estudando ali porque a gente quer um futuro, a gente quer uma profissão, quer algo que nos dê uma vida estável no futuro. E com o Evangelho não é nada diferente. Seguindo a Cristo não é diferente. Talvez um pouco. E aí eu peguei um exemplo na Bíblia de 2 irmãs, Marta e Maria, que está lá em Lucas 10. Lucas 10, 38. Vou ler. Caminhando Jesus... Vou esperar. Nem todos acharam. Todos acharam? Amém. Vou ler na minha versão. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado. Certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Marta escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E aí eu vejo 2 pessoas com foco totalmente diferente. Marta, ela estava focada nos seus afazeres de casa, em deixar a casa arrumada, bonita, porque ela tinha recebido uma visita muito importante na sua casa, uma visita inesperada. E Maria, ela estava focada em ouvir Jesus falando, em conhecer Jesus, aquilo que ele estava levando, trazendo para ela, né? O conhecimento que ele estava dando a ela.
E aí eu quero falar um pouco sobre Marta. Marta, ela começou fazendo o que era certo. Ela chamou Jesus para sua casa. Só que a gente, quando recebe uma visita, eu quando recebo uma visita, não é o caso de Marta, porque Marta, ela foi inesperado. Mas quando eu recebo uma visita, eu arrumo a casa toda, eu vou, faço uma comida que eu gostaria de comer, que eu sei que a pessoa gosta, vou lá, recebo a pessoa, sento com a pessoa, converso com a pessoa, quero saber os papos, colocar os papos em dia. E é isso que eu faço. No caso de Marta, ela foi uma coisa inesperada, mas mesmo assim ela deixou, ela poderia ter feito o quê? Não, depois eu faço aqui as coisas de casa e vou dar atenção aqui à minha visita, vou dar prioridade a quem veio me visitar. E ela não fez isso, ela ficou muito atarefada e começou a ficar muito inquieta, muito agitada, porque ela estava com muitas coisas para fazer. E eu vejo que a gente é muito assim também na nossa vida. E aí eu fiz uma pergunta para mim e queria fazer a vocês, mas não precisam me responder. Quanto tempo do seu dia você tira para orar, para conversar, para conhecer Jesus? Para ler a Bíblia, para conhecê-lo? Para saber ali de quem é Ele? O nosso dia tem 24 horas. Aí você fala, ai, Emília, mas meu dia é agitado. Eu trabalho, eu faço faculdade, eu faço um monte de coisa, não tenho tempo. Mas o tempo que você arruma para a sua faculdade, para sair com os amigos, para fazer alguma coisa, é o mesmo tempo que você pode pegar para buscar a Deus e conhecê-lo também. Porque Ele é o nosso foco como cristão. E às vezes as coisas da vida, a ansiedade, tira esse foco. Tira isso da gente, sabe? E nós somos jovens, nós vivemos numa época que a internet fez com que tudo ficasse muito mais rápido. Eu quero saber de alguma coisa, eu dou um Google e eu sei de tudo. E pronto. Então a internet fez muito isso. Hoje em dia você não para ler um livro, para ir na biblioteca talvez e pesquisar sobre um assunto. Hoje em dia é tudo instantâneo. Então isso fez com que a gente ficasse muito ansioso sobre muitas coisas e perdesse o foco que a gente realmente deveria ter. E aí, deixa eu me encontrar aqui, que eu já me perdi. Tá. E aí, eu peguei um outro versículo como exemplo disso que eu estou falando. Jeremias 2:32, que eu já deixei marcado aqui para ganhar tempo. Será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. E é isso que eu acabei de falar. A gente faz tanta coisa no nosso dia a dia que a gente esquece do principal, que é Deus, que é Jesus, que é conhecê-lo, que é estar com Ele. E isso foi uma coisa que levou muitos povos e muitas pessoas na Bíblia à perdição, né? A gente lê e a gente vê que muitas pessoas se deixaram se perder por isso. E é muito triste. E aí, outra coisa que eu peguei também no exemplo de Marta foi que, às vezes, fazer as coisas para Deus não significa estar com Ele. Não significa. Como assim, Emily? Não significa? Não significa, porque Marta, ela estava ali com Jesus. Mas ela estava com Ele? Não. Ela estava preocupada com a sua casa, em deixar a casa limpa e fazer tudo perfeito para Ele. Então, ela não estava necessariamente com Ele. E aí eu peguei um outro exemplo, que é o jovem rico, lá em Mateus 18:16. Aí, se vocês quiserem ler depois, vocês podem ler, mas eu vou falar sobre a história dele. Qual foi? Ele chegou até Jesus e perguntou: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus pegou e falou assim: amarás o teu Deus de todo o seu coração, amarás o seu próximo como a ti mesmo, e várias outras coisas ele falou. E aí o jovem rico falou assim: mas eu já faço tudo isso. Aí Jesus falou assim: então você doa tudo que você tem e segue-me. Aí o jovem não quis fazer isso porque ele tinha
muitas coisas. Ele deixou... Qual foi o empecilho do jovem rico? Foi a riqueza dele. Ele tinha muitas riquezas, então ele deixou Jesus de lado por conta disso. E, gente, eu não estou falando que vocês não podem estudar, não podem casar, não podem fazer nada disso. Vocês podem fazer, vocês devem fazer isso. Vocês devem buscar conhecimento, vocês devem buscar uma família, até porque o projeto de Deus é esse, é a gente fazer uma família, é a gente ganhar almas para Jesus, a gente fazer várias coisas. Mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre Jesus, o nosso foco. E Mateus 21 fala o seguinte: onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Marta estava fazendo as coisas de casa, o tesouro dela era a preocupação. O jovem rico, o tesouro dele era as suas riquezas. Ele não tinha, o seu tesouro não era Deus, não era Jesus. E aí, Maria, agora falar de Maria. Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar com Jesus, de conhecê-lo. E aí é o que está escrito lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino do céu de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não quer dizer que você tem que ficar sentado esperando as coisas caírem do céu. Você tem que fazer também, ter atitude. Mas ela buscou primeiro a Deus, ela botou Deus em primeiro lugar. Porque ela sabia que talvez aquela oportunidade ali de Jesus estar na sua casa, talvez fosse única. Talvez nunca mais pudesse ocorrer. E ela aproveitou aquele tempo para estar com ele. E aí, teve uma certa vez, eu e a minha mãe, a gente vai no mercado e a gente sempre, quando volta para trazer as compras, a gente pega alguém em frete, sabe? Vem de frete. Aí, um moço, ele ofereceu, ele falou assim, vocês vão levar a compra, não sei o quê, vou com vocês. Aí, ele foi com a gente, levou, né, as compras em casa. Aí, ele falou assim, minha esposa é pastora e eu sou desviado. Eu não vou à igreja porque eu acho que eu estou muito errado para ir à igreja e não acho que eu estou certo para ir à igreja. Aí eu cheguei para ele e falei assim, mas você tem que ir como está, mas não permanecer. Você tem que ir lá conhecendo Jesus, conhecendo um pouco dele, você vai mudar. Ele, não, mas eu não quero porque eu acho que eu estou muito errado e tudo mais. Aí eu falei assim, cuidado para o tempo não passar demais e você ficar. Porque infelizmente a gente sabe que a gente tem duas opções. Amanhã, né, vai ser falar sobre isso, céu ou inferno. E aí você que escolhe. O que você vai colher, o que você planta agora é o que você vai colher lá no futuro. Gente, vocês estão quietos, falam um amém, um aleluia, um glória a Deus, pelo amor de Deus. Fala, Júnior, também, quero escutar. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão sérios? Coloca aqui para mim no telão, João 5,19. Vou esperar para ganhar tempo, para bater meu recorde de 5 minutos. Que eu tô nessa recorde da outra vez. Vamos lá. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Ou seja, Jesus, até ele veio no mundo para mostrar a gente qual era o nosso foco. Ele veio, aí ele veio, ele nasceu, cresceu, né? Tudo que a gente passa, ele passou e um pouco mais. Para provar a gente que é possível sim
você buscar a Deus e ter Ele como foco da sua vida. E eu acho muito bonito que Jesus veio, ele o tempo todo ele falava de Deus, ele falava do Pai dele, ele falava que todas as coisas que ele fazia era que o Pai também fazia. E ele levou chicotadas, apanhou, sofreu um monte de coisa para que hoje a gente tivesse a vida eterna. E muitas das vezes a gente não valoriza isso. E eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. É muito triste a gente ver que às vezes a gente não dá valor a tudo que Jesus fez. Jesus, ele, sabe, às vezes a gente passa por um negocinho assim pequenininho. Estava querendo água mesmo. Obrigada. Vou beber aqui um pouco de água. E às vezes a gente, por causa de um negócio pequenininho, fala assim, não vou mais buscar Deus não, porque eu passei por isso, Deus não está me vendo. Gente, às vezes a gente passa por algo na nossa vida justamente porque Deus quer que a gente aprenda com aquilo. Justamente por isso. Jesus, tudo que ele passou foi à toa? Não. Foi para que a gente tivesse hoje a vida eterna. A mesma coisa, gente. Muita coisa a gente passa, não é porque Deus não gosta da gente, porque Deus não me vê. Ai, meu Deus do céu, Deus não me vê. Gente, não é assim. Deus vê você e por isso que algumas coisas Ele não deixa acontecer na sua vida. Algumas coisas Ele faz com que aconteça depois, justamente porque Ele te ama. Não porque Ele não te ama, Ele te ama. Então, a gente já citou sobre o jovem rico, sobre Maria e sobre Jesus, né? O jovem rico e Marta, eles têm um negócio em comum, que é a perda de foco. Eles tinham um foco no início, depois eles perderam o foco. E aí eu pergunto a vocês, o que tem te tirado do foco? O que tem tirado vocês do foco? Eu fiz uma pesquisa uns dias desses aí, e aí eu perguntei a algumas pessoas sobre foco, se elas estavam tendo foco. E aí a maioria falou assim, eu estou desanimado. Eu estou desanimado, muitas coisas aconteceram na minha vida, e eu estou desanimado. Eu não estou conseguindo focar no que realmente tem para focar. Outros falaram que não estavam fazendo, porque falaram para mim que o foco do cristão era o ir por todo mundo pregar o evangelho. E aí algumas pessoas falaram para mim que não estavam fazendo o ID por todo mundo e pregando o evangelho, porque às vezes falavam com um amigo, o amigo não escutava e ficava nervoso e não queria mais falar. Ou seja, uns foram desânimo, os outros falta de paciência, mas a maioria respondeu desânimo. E aí tem um negócio, uma palavra que eu gosto muito, uma palavra que eu gosto demais, que é lá em Mateus 6:25, que é: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olha, eu tenho um testemunho sobre essa palavra. Um dia, ano retrasado, eu estava muito triste, porque eu estava prestes a... sou tão ansiosa que eu estava preocupada que eu ia ficar desempregada. O negócio nem tinha acontecido, eu já estava preocupada. E aí eu chegava do trabalho, eu não tinha mais força para mais nada. Era assim, era chegar em casa, no sofá, aí ficava lá chorando. Ai, meu Deus, vou ficar desempregada. Minha vida vai acabar aqui. Aí um belo dia, uma menina me ligou. Nem conheço a garota. Gente, nunca nem vi na minha vida. Ela me ligou. E ela falou assim, eu estou ligando para algumas pessoas e eu estou falando uma palavra para algumas pessoas. Você aceita escutar a palavra? Eu falei assim, eu ia desligar na cara dela. Porque eu desligo na cara de todo mundo que me liga, que eu não conheço, não. Pum! Aí eu falei assim, não,
não vou desligar não, deixa eu ouvir o que a menina tem para falar. E aí ela falou justamente essa palavra. Aí eu falei assim, aí ela falou assim, esse momento que estamos vivendo de pandemia, está muito preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, com o nosso futuro. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Era testemunho de Jeová, a menina. Aí eu evangelizando pelo telefone. Achei bonito isso. Aí ela falou para mim, eu falei assim, como você conseguiu o meu número? Aí ela, eu estava trocando os finais de todos os números, eu já liguei para esse número, já é a segunda vez. Uma outra pessoa atendeu, só que aí eu senti vontade de ligar para esse número de novo. E aí ela falou comigo essa palavra. Depois disso, eu fiquei melhor? Não, porque eu sou uma pessoa teimosa e insisto lá no erro, né? Mas eu entendi o que Deus queria falar comigo. E eu falei assim, realmente, eu estou aqui o dia todo deitada, podendo fazer outras coisas. Podendo, talvez, ligar para um amigo meu que esteja precisando, orar com ele, ou então ler a Bíblia, ou então fazer outras coisas. Eu vou fazer igual essa menina, pegar um número aleatório assim e sair ligando, falando da palavra de Deus. Mas eu estou aqui chorando e mal porque por um negócio que nem aconteceu ainda. Meu Deus. E assim, agora eu estou desempregada, mas Deus não tem deixado nada faltar para mim. Nada, 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 nada. Eu também não fico parada, mas mesmo assim, nada tem me faltado. Nada. Graças a Deus. Deus, ele é fiel. Ele realmente cumpre a sua palavra. Ele cumpre realmente a sua palavra. E aí, lá em Mateus 22:37, vou esperar o irmão colocar no telão para ganhar um tempo. Beber uma água. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O maior mandamento é esse. O maior mandamento que Jesus deixou foi esse. Foi amar Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Então, é isso que a gente tem que fazer. Mais uma vez, provando que o nosso foco como cristão é esse. Vamos lá. Quando você ama alguém, o que você faz? Você tem prazer de estar ali com aquela pessoa, de conversar com ela, de saber do dia dela. Pergunta, tudo bem? Como que você está? Como foi seu dia no trabalho? Né? Você tem prazer de passar um tempo com ela. Aí eu vou citar um exemplo, que quando chegar em casa, talvez os pais de algumas pessoas aqui briguem com eles, mas tudo bem. Quando nossos pais pedem algo, e a gente está, sei lá, jogando. Estou jogando. Aí meu pai e minha mãe pegam e falam assim, Emily, vou falar de mim. Emily, lava a louça para mim, que eu tenho muita coisa para fazer aqui, eu não vou conseguir lavar a louça. Se eu estou jogando, eu aprendi assim, né? Duramente, mas aprendi. Larga o celular, fala assim, galera, vou ter que sair aqui do jogo rapidinho para ir lá ajudar minha mãe. Porque ela é a minha prioridade. Ela é quem eu amo. Então eu deixo talvez uma coisa que está sendo prazerosa para mim naquele momento, para ir lá ajudar minha mãe. E por que com Deus a gente às vezes faz diferente? Por que às vezes a gente não arruma um tempo para estar com Deus? A Joyce,
Foi no primeiro sábado, né? O culto das irmãs. Ela ministrou sobre a oração. E aí ela falou sobre isso. Sobre você estar ali, orar a Deus, tirar um tempo para orar. E aí ela falou uma coisa que talvez eu fale em outras palavras, porque eu não lembro muito bem as palavras que ela utilizou. Mas às vezes a gente pega, aí dobra o joelho para orar. Aí fala. Aí que eu tenho que falar, tchau, Deus. Tá? Teve outro dia aí, eu marco ponto aqui para falar contigo. E não para ouvir, para refletir sobre a palavra de Deus. Como que a gente ama alguém se a gente não conhece a pessoa? Se a gente não fala com ela? Eu namoro. E a gente, como cristão, a gente namora com foco de conhecer a pessoa e, se tudo der certo, vai casar com aquela pessoa. Para a gente conhecer a pessoa, a gente olha para a cara da pessoa e fica assim, ó. Ou então fala. Aí, não. A gente conversa. A gente fala, o que você quer para o seu futuro? O que você tem? O que você quer? Você conversa com a pessoa, você procura conhecê-la ali, né? E ter um relacionamento e criar um relacionamento. Isso é muito importante para a gente. Isso é muito importante, muito mesmo. E aí eu cheguei agora no versículo que o Lucas me falou. Marcos 16:15. Obrigada, Lucas, por ter me ajudado nessa ministração. Marcos 16:15. Nosso foco também é: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse também é o nosso foco. Mas para a gente fazer o ide, a gente precisa fazer o que eu acabei de falar. Conhecer a Deus. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não sei nem o que é? A gente precisa buscar a Deus, precisa conhecê-lo para fazer o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você, para fazer isso, não precisa necessariamente pegar aqui no microfone e pregar, não. Você pode estar na escola, um amigo seu, você ir lá e falar. Não sei como que hoje em dia falam, mas fala o nome, Ciclano. Pô, você conhece Jesus? Conheço de nome. Conheço. Mas você sabe quem foi ele? O que ele veio fazer por nós? Não sei. E aí a sua deixa para começar a falar de Jesus um pouco. Você não precisa enfiar água lá abaixo da pessoa, mas você já começa a falar com ela sobre isso. E você está ganhando uma alma para Jesus. E aí, eu ontem, porque essa ministração para eu escrever demorou um tempo, né? Porque eu sou uma pessoa desfocada. Aí, tá falando mais comigo do que com vocês. Eu ontem estava assistindo um filme com a minha mãe, mas minha mente estava trabalhando na ministração, né? Minha mente estava aqui, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu já tinha escrito a introdução. Aí eu estava, Jesus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E aí eu lembrei de uma reflexão que eu ouvi há muitos anos atrás, que é a corrida dos sapinhos. Vocês conhecem? Já escutaram? Quem não conhece, eu vou contar. Uns sapinhos, eles estavam participando de uma corrida, que o objetivo deles era alcançar o alto de uma torre. E aí eles começaram a corrida. E começou a correr, pular, né? Pular, gente, que eles não correm, eles pulam. Foi pulando, para subir até o alto da torre. Aí todo mundo, algumas pessoas que estavam lá na plateia começaram a falar: para com isso, vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir, para com isso, vocês não vão conseguir. E aí foi caiu um bocado. Sapinho. E os outros continuaram, subindo. E aí continuaram. Para com isso, você não vai conseguir, não vai dar certo. E no final, somente um sapinho alcançou o seu objetivo.
E aí foram perguntar para ele: como que você fez para conseguir chegar até o topo da torre? E aí o sapinho não respondeu. Concluíram que o sapinho era surdo. Ou seja, muitas vezes nós precisamos, ser surdo. Fazer igual um desenho que tem assim, mudo, surdo, um macaquinho. Então, às vezes a gente precisa ser surdo, tampar os nossos ouvidos para algumas pessoas. Porque muitas vezes, igual ela fez aqui qual é o nome daquilo? Dinâmica? Não. É uma dinâmica, né? Que a corda estava aqui. Estava o pêndulo, né, com a cola e o copo. O copo é a nossa vida. E o foco dela, e o foco era chegar na pessoa, né? Aí, estava aqui e a corda podia embolar na perna da Jussiane. E aí eu vejo muito isso. Às vezes as palavras podem ser um empecilho para a gente. Alguma coisa que as pessoas falam. Se você der muito ouvido para o que as pessoas falam, talvez você não consiga alcançar o seu objetivo. Eu sou uma pessoa que me importo muito com as palavras das pessoas. Já me importei muito mais. Hoje em dia eu estou muito mais tranquila quanto a isso. Mas eu era o tipo de pessoa, assim, quando eu entrei para a faculdade a primeira vez, na pública, me falaram assim: você vai virar drogada. Você vai virar drogada, está indo para a faculdade, vai virar drogada. Aí eu fui falar isso para minha mãe. A minha mãe, não sei o que lá, mas vai. Eu fui. Fui mesmo, as pessoas falando, e fui. Fui. Eu não virei drogada, gente. Graças a Deus. Glória a Deus. Estou aqui hoje. Para a glória de Deus. Não virei. Mas se eu tivesse escutado o que essa pessoa falou: você vai virar drogada. A outra vai se pegar e falar assim: vou fazer faculdade também não. Vou ficar aqui o dia todo sentado no sofá. Para quê? Para virar drogada? Não vou. Mas deu certo a faculdade. Vou ler também lá em Provérbios. Gente, dá um glória. Glória. Dá glória. De 10 em 10 minutos vocês falam. Eu vou botar vocês para repetirem igual no Gilson. Falando sério. Para eu escutar a voz de vocês. Ou a administração está muito ruim, ou não sei. Quatro, 25 e 27. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. A minha Bíblia é diferente. Tá bom aí, só o 25 só. A minha Bíblia está o seguinte: olhem sempre para a frente, mantenham o olhar fixo no que está diante de você. Ou seja, o sapinho, ele foi no foco dele, Ele só olhava para o alvo dele, lá para o alto. E foi e conseguiu alcançar. A mesma coisa, a gente precisa olhar para o nosso alvo e ir até a gente alcançar. Sem olhar para a direita e nem para a esquerda. Já estou concluindo. E aí, para concluir, eu quero falar: mantenha o seu foco no que está na sua frente. Mantenha seu foco em Jesus e no que Ele te mandou fazer. Eu tenho vergonha de falar no microfone. Faça o ID fazendo outras coisas. Eu não falo no microfone, mas eu gosto de visitar as pessoas e ajudar as pessoas. Faça o ID fazendo isso.
eu não tenho dom de falar, mas eu canto muito bem. Usa isso ao seu favor para fazer o ID. Faça o ID do jeito que você sabe fazer. Faça o que Jesus falou, prossiga ao seu alvo do seu melhor jeito. Sem deixar com que as outras pessoas, as outras coisas do cotidiano te tirem do seu foco, te tirem do seu alvo. Faça a sua faculdade, estude, case, mas faça tudo no seu tempo, sem deixar Jesus de lado, sem esquecer dele, sem esquecer quem ele é, quem ele foi, quem ele sempre será nas nossas vidas. E por último, agora para finalizar, a última, gente, bati meu recorde. Primeira Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que tudo que você fizer seja para a glória de Deus, que seja para Ele e não para você. Se você está estudando, está fazendo uma faculdade, que seja para a glória de Deus, que seja para ser usado para Deus também. Eu faço faculdade de contabilidade. Como que eu posso atribuir isso ao reino de Deus? Então, eu posso usar isso para o reino de Deus de alguma forma. Então, que eu faça isso para a glória de Deus. Que Deus seja o nosso foco, gente. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Eu vou deixar mais uma vez claro aqui, que não é para vocês desistirem das outras coisas da vida de vocês, mas que vocês tenham sempre o foco de vocês em Jesus Cristo, porque é Ele quem pode te dar a vida eterna. Foi Ele quem morreu por você na cruz do Calvário. Deus entregou o seu único filho, Jesus, para morrer por nós. Então faça isso valer a pena. Faça isso valer a pena. Faça as coisas para a glória de Deus. E é isso que eu gostaria de falar. Eu agradeço minha oportunidade.